Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que alegria, que satisfação de nós separarmos um momento para nós estudarmos a palavra de Deus através da lição da escola sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição. E hoje, sábado 8 de março de 2025, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 11, que ela tem como título O que mais eu poderia ter feito? E é esta lição aqui, meus amigos. Lição 11, o que mais eu poderia ter feito? Essa lição. E esta lição, que nós estudaremos durante essa semana, ela está baseada ali no capítulo de João 18, Romanos 3, Apocalipse 12, Isaías 5, Mateus 21 e também Apocalipse 15, que são estudos diários que nós faremos durante toda essa semana. E esse título, o que mais eu poderia ter feito, ela está ali baseada ali em Isaías capítulo 5, dos versículos de 1 a 7, onde Deus, através do profeta Isaías, conta a parábola de uma vinha má, onde o profeta quer nos mostrar a todos nós que o problema do mal, ele não está no dono da vinha, porque ele fez tudo o que foi possível ao seu alcance, e assim Deus exime totalmente a responsabilidade da culpa, porque ele fez o que poderia ser feito, ele fez o melhor, e tudo isso foi feito através de instruções divinas. Porém, tudo que nos tem assim confundido a nossa mente, o nosso coração, sobre as providências de Deus para o sofrimento do homem, será esclarecido em um futuro bem próximo, na segunda vinda de Jesus, quando todos nós estaremos nas mansões celestiais, e Ele falará para nós, para cada um de nós, e esclarecerá todos os pontos que ficaram em dúvidas relacionados a isto. E as coisas não compreendidas, todas elas terão explicação através direta do Criador do Universo. E a lição dessa semana nos mostra que em tempos de relativismo está muito presente no mundo. É muito comum nós encontrarmos um número significativo de pessoas que odeiam a Bíblia, as Sagradas Escrituras, e que rejeitam a Deus pelo mal que elas ou sentiram ou presenciaram, e elas não entendem e não sabem que diante delas existe um grande conflito cósmico espiritual entre o bem e o mal, e que isso é que está afetando realmente as pessoas. Outro dia, uma pessoa um ativista que eu conheci numa viagem que eu fiz, e que ele andava aqui na região de Santa Catarina, e esse ativista, ele ficava proclamando atos políticos de esquerda, e eu propus para esse ativista um estudo bíblico, para ele pudesse entender todas as dificuldades que o mundo está passando, para ele se acalmar a sua revolta e ele entender melhor realmente o que estava acontecendo no mundo. E ele disse que não queria saber de Bíblia, e mencionou que ela é a fonte de todo o preconceito e que ela deveria ser exterminada. Veja a posição desse extremista de esquerda. Bom, eu entendi a posição desse ativista por ele não conhecer o autor das Sagradas Escrituras, da Bíblia, que é Deus, e como é realmente o seu verdadeiro caráter e amor,
que ele foi manchado através do inimigo Satanás, que quer denegrir, porque Deus, o caráter dele é amor. E a Bíblia, ela é odiada por alguns simplesmente pelo fato que ela denuncia o nosso estado pecador e depravado total que nós estamos, principalmente nos dias de hoje. As Escrituras nos mostram que não existe sequer um homem justo, né? E que todos nós, os humanos, os homens, né? Independente da nacionalidade, cor, sexo, tribo, nação, eles são pecadores e são destituídos da glória de Deus, e pessoas sem Cristo estão fadadas à perdição. E as pessoas odeiam a Deus por ele denunciar o estado de putrefação que se encontra cada pessoa, a humanidade em si. E o que elas precisam é ser modificadas e transformadas através do poder do seu Filho amado Jesus. E ele sim que pode redimir os homens e transformar numa nova criatura. E Jesus, o Filho de Deus, veio a este mundo justamente para isto, né? E foi rejeitado pela maioria. E o responsável pela lição da escola sabatina dessa semana, pensando nisto, ele colocou o seguinte verso para memorizar de uma conversa que Jesus teve com o governador romano da Judéia, encarregado de julgar a Cristo. E esse governador, Pilatos, né, ele perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, que está lá em João 18:37. Jesus, então, ele veio dar o testemunho do amor do Deus Pai para a humanidade caída, servir os propósitos do Senhor e salvar a humanidade, e ele foi rejeitado. E Jesus poderia dizer: o que mais eu poderia ter feito? Diante do juiz de Roma, nada poderia estar oculto, e finalmente Pilatos está frente a frente com o Salvador e faz a sua primeira pergunta: és tu o rei dos judeus? Que está lá em João 18:33. Ora, Pilatos não conhecia Cristo, né? E ele tinha o desejo de conhecer há muito tempo. Se fosse verdade tudo que Pilatos ouviu falar de pessoas maldosas, pessoas pecadoras, pessoas lideradas por Satanás, então Jesus pensou que, se fosse assim, que Pilatos aceitasse realmente todas essas falácias, né, de maldosos, Jesus, seria uma ameaça para o Império Romano. Mas Jesus, conhecedor de corações, bem sabia as reais intenções daquela pergunta de Pilatos, e revelou isto com uma outra pergunta: vem de ti mesmo essa pergunta? Ou te disseram outros a meu respeito? Que está lá em João 18:34. O diálogo que se segue numa intrigante interrogatório, né, de Pilatos sobre a provável monarquia de Cristo, ela deu uma sequência. E aqui aquele cético governador percebeu que a verdade, ela não é uma simples resposta que ela é dada, ou talvez assim uma resposta convincente, mas ela é uma pessoa que é Jesus Cristo. E a lição de hoje, ela conta a história, né, de um menino órfão, que ele era adotivo, assim, de uma família da Idade Média, que ele é chamado de Denis. Esse jovem Denis rejeitava e odiava este rei daquela região onde ele
viveu. Porque quando seus pais ficaram adoentados com uma doença grave que estava ameaçando aquele país, os soldados do rei o retiraram de sua família, o separaram, né? E ele nunca mais os ouviu. No início ele ficou revoltado, triste, irado, né, com o rei. Mas bem depois, adulto, ele descobriu que o rei os havia separado da sua família para protegê-lo, para salvar de todos os horrores de uma doença mortal na época chamada de peste negra, que ela vinha matando muitas pessoas. E como os seus pais haviam pego aquela peste negra, ele teve que fazer essa separação para curar eles em outra região. E o Denis ficou separado dos pais em decorrência disto. A verdade dita sobre o rei libertou aquele ódio que Denis alimentava durante toda a sua vida. Aquele rei agiu isto por amor, protegendo Denis. E assim que as pessoas veem Deus hoje, né? Da mesma forma que Denis considerava o rei ruim, mau, e o mal que testemunharam ou experimentaram na vida, os levava também a odiar e rejeitar a Deus, porque tudo que vem acontecendo no mundo de hoje. Nós somos convidados a reconhecer e proclamar a justiça divina em suas intenções amorosas para seu povo, porque Deus quer salvar a todos. E nessa semana nós aprofundaremos no estudo da lição, que ela tem como título O que mais eu poderia ter feito?, onde enfatiza 3 assuntos tremendamente importantes, como: o primeiro, precisamos reconhecer a justiça de Deus, onde nós somos convidados a observar que Deus realmente ele é justo, reto, e ele tenta fazer o melhor para toda a humanidade. Precisamos reconhecer as intenções amorosas de Deus para que nós possamos realmente julgá-lo. O terceiro ponto, que nós necessitamos proclamar a justiça e as intenções amorosas de Deus, mostrando que Ele é justo e reto e sempre tem as melhores decisões. Onde nós falaremos desses 3 itens assim, com bastante detalhes durante estudos na semana, que serão maravilhosos. Mas também nós estudaremos nessa semana outros assuntos como: embora um inimigo esteja em ação no nosso meio, a quem o próprio Cristo se refere como o príncipe, usurpador deste mundo, nós precisamos saber sobre a obra de Cristo para combater os enganos desse inimigo. Mas que obras são essas de Jesus? O que significa dizer que Jesus é o Rei? Nós saberemos a resposta durante estudos na semana, que está lá em João 18:37, e saberemos perfeitamente essa resposta com um assunto assim, bastante importante. Também veremos quais são as formas que Jesus destruiu as alegações de Satanás, acusando Deus. Veremos a resposta que está lá em Romanos 3, capítulo 3, né, versículos 23 até 26, e Romanos capítulo 5, versículo 8. Também veremos, a Bíblia conta que a parábola da vinha má, assim, de uma forma bem clara, mas a quem esse texto se refere? Quem representa a vinha e o dono da vinha? Nós saberemos isto em estudos diários detalhados, que está lá em Isaías capítulo 5, versículo de 1 a 4, essa resposta. Observaremos também que Jesus, após contar uma parábola, o que mais Deus poderia ter feito pelo ser humano? Além do que fez, dando seu filho amado para morrer por nós? Saberemos em estudos diários, que está lá em Mateus capítulo 21, versículos 33 até 39.
E também o nome de Deus ele é vindicado em todos os aspectos no mundo, na nossa vida. E como Deus será vindicado neste conflito cósmico? Saberemos do estudos na semana, está lá em Romanos capítulo 3, versículos de 1 a 4, e também em Isaías capítulo 5, versículos 3 e 4. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem clamado a todas as pessoas, através do poder do Espírito Santo, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Porque quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você passa a ser uma pessoa sábia, de entendimento, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente e com clareza você vai entendendo realmente as mensagens que tem nas Escrituras. O que mais Deus poderia ter feito por nós do que Ele deu seu único Filho amado Jesus? E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita verdadeiramente a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, obedecendo seus estatutos e mandamentos, né, você ganhará de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus para este mundo que se aproxima, Ele, Jesus, ele levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo ou minha amiga, onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você participará de uma grande boda do Cordeiro e terá a grande oportunidade, meu amigo, minha amiga, de estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? Que satisfação, que prazer. E sabe por que Deus quer fazer com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.